Fala galera do canal Wrestling em Geral, aqui é o Zezo trazendo mais um vídeo. E galera, seguinte ó, esse vídeo aqui é um vídeo mais leve, sem muito roteiro, que eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui a respeito do atual cenário do Pro Wrestling Mundial. Sem mais delongas, eu pedi pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos nessa ó. Cara, assim, primeiro de tudo, pra nós aqui do Brasil, está muito fácil hoje em dia você ter acesso à WWE, né? Hoje você tem ela sendo transmitida no Netflix, tanto Raw, SmackDown e até mesmo NXT ao vivo. Antigamente as pessoas não conseguiam ver o NXT ao vivo porque não tinha pro Brasil, né? Tinha que caçar links. Situação hoje que acontece com a All Elite, né? Você não tem transmissões, então tem que caçar links se você quiser ver ao vivo. O NXT ainda tinha a opção de você ver atrasado pela Fox, mas pouca gente ali realmente vinha daquela forma. E hoje não, né? Hoje você tem aí segunda, sexta, terça-feira. E é fácil, né, cara? Hoje em dia, praticamente quase todo mundo que vive nas redes tem Netflix, né? Por outras razões, não por causa de WWE. Então a família, pelo menos ali, se você mora com pai, com mãe, com irmã, com tio, com vô, vó, alguém ali tem Netflix. É muito difícil você não ter Netflix, né? Então, por conta disso, consegue assistir WWE hoje porque passa num canal, entre aspas, que geral tem acesso, né? Então, com exceção da TV aberta, ser transmitido em um streaming é espetacular. Ainda tem esses especiais aí, Saturday Night Main Event, que passam no YouTube também de forma gratuita. Ano passado ali de outubro a dezembro os shows semanais também passavam ali no YouTube de forma gratuita. Então é um períodozinho assim divertidinho, né? É uma mamata para quem aí já passou por outras fases de não conseguir ver ao vivo, de ter que caçar link, de transmitir atrasado no Brasil, aí depois só o Raw era ao vivo, aí depois o SmackDown mudou para ao vivo também, e agora você tem os três. Que forma interessante de a gente poder enxergar, né? De quanto ficou acessível. Dito isso, a gente entra na questão das qualidades dos shows, né? Por quê? Porque apesar da acessibilidade, muitos ainda optam por não ver os shows ou não ver eles de forma inteira, né? E preferem ver no dia seguinte algum resumo ali que a WWE posta no YouTube, outros vêm aqui assistir podcast, enfim, vários testemunhos disso, né? Eu entendo que os horários não são muito saudáveis, né? Você começar o show 10 da noite, acabar 1 da manhã, tanto na segunda-feira, logo no começo de semana, como na sexta-feira, que muita gente quer fazer alguma outra coisa depois de uma semana cheia, trabalhadora, né, estudiosa. Realmente faz muita gente não querer assistir inteiro, ou nem sequer querer assistir ali, nem sequer ligar a TV ali, ligar seu stream para poder ter acesso. Eu acho que tá passando um avião aqui com o barulho que tá fazendo. Mas dito isso, a qualidade não ajuda, né? E a gente precisa ser honesto aqui. Eu faço podcast dos shows da WWE desde 2016. Então assim, a ideia é pegar todo o Raw, SmackDown e falar a respeito de cada um desses shows. Ou seja, para eu falar desses shows eu tive que ver esses shows. Às vezes inteiros, às vezes parte resumida, mas estive acompanhando show por show, não perdi nada. Não sou aquele fã, às vezes nem casual, mas aquele fã que tipo, ele não vê todos os shows, ele não acompanha todos os shows. Ele pega resumos às vezes e assiste um ou outro show ali. E eu não tô fazendo nenhum julgamento aqui. Mas você vai de concordar comigo que aquele cara que pega todos os shows pra ver, desde 2016 até agora, né, vai dar 10 anos ano que vem, esse cara, ele tem um repertório maior do que você que é um fã quase casual, certo? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu chego e falo assim, eu acho que os shows não estão interessantes, o cara que ele é um fã quase casual, ele não pode se incomodar comigo por eu achar isso. Porque não é um poser falando isso. É um cara que acompanha e assim, não é que eu apenas assisto shows, todos os shows.
eu falo sobre eles. Ou seja, eu estou inserido detalhadamente em cada um desses shows. Por quê? É muito diferente você ver uma série, você ver um filme, você ver e depois comentar a respeito. Quando você vai comentar, você pega os detalhes. Você pega ali coisas que às vezes uma pessoa que só assiste não pegou. Acabou pra ela. Pra você não, pra você ainda é ponto a ponto. Nome por nome, lutador por lutador, qualidade de luta, história, narrativa, certo? Então quando alguém inserido dessa forma que está há anos, chega e fala: não estou achando legal, não é à toa, não é birra, não é ranzinza, cara, é porque realmente não está legal. E vem o ponto que eu também quero complementar aqui. Eu não tô tentando desanimar você de assistir, você que tá gostando, você que acha legal. Pô, eu vi comentários, por exemplo, no último podcast do Raw. Não, eu achei o show muito legal, mas pra quem só quer criticar vai ser ruim mesmo. Cara, se o último SmackDown foi legal pra você, qualquer coisa que acontecer vai ser legal pra você. Porque se teve um show que foi chato, foi o último SmackDown. Se teve um show que você não teve nada pra se comentar praticamente, foi o último SmackDown. Então, se pra você foi legal aquele show, assim, eu fico feliz que você vai ser feliz com o WWE a vida inteira. A vida inteira você vai ser feliz. Porque se você acha que aquilo foi legal, meus parabéns. Agora, não milite, né? Não milite. Eu não estou tentando convencer você a se desanimar com o WWE. Se você estiver feliz com o que está acontecendo, vá em frente. O que eu não quero é que você venha querer patrulhar quem não gosta. Querer patrulhar quem acha ruim. Certo? Porque assim, se você posta um vídeo lá super legal fazendo reações dos shows, né, emocionado, chorando assim, eu não vou lá no seu vídeo, eu não vou lá no seu post, no seu grupo, na sua página, ficar ali fiscalizando emoções, né, fiscalizando o gosto, sabe? Ai, nossa, que exagero, ai, não é possível que você achou isso legal, eu não sei o que, sabe? Eu não vou fazer isso. Talvez eu venha fazer isso no meu território, na minha propriedade aqui no meu canal, no meu espaço pra falar, eu acho exagero. Mas eu não vou lá. Então também não venha aqui quando for o oposto, sabe? Você não precisa da minha validação pra você gostar de algo, sabe? Você não precisa da minha aprovação, você precisa da minha bênção. Se você se empolga com o último SmackDown, não precise da minha bênção pra se empolgar, não precise da minha aprovação pra se empolgar, sabe? Continua sendo feliz aí com o último SmackDown, né? Esse é o ponto. Agora, dito isso, como eu ia começando minha fala sobre esse assunto, precisamos ser honestos. Os shows semanais, eles estão chatos, de modo geral, não na era Triple H, que é uma coisa que agora muita gente fica falando, né? Era Triple H, era Triple H. Os shows, eles estão assim há tempos já. A WWE, ela mudou muito depois ali do começo da pandemia e ela ainda não se recuperou daquela fase, né? Tanto que a audiência caiu muito ali na época da pandemia e nunca mais retornou para os grandes momentos. Nunca mais retornou para aquelas audiências de que, caraca, será que a gente vai conseguir chegar a 3 milhões de telespectadores aqui? Né? Aquilo lá que era a grande audiência. Depois, grande audiência passou a ter mais de 2 milhões de telespectadores na TV. E depois nem isso. O Raw se contentava quando fazia 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 ali. E agora no Netflix, que não é televisão, mas mesmo assim, você pega ali o show de estreia que você promoveu pra caramba, 2 milhões e 700 mil telespectadores no streaming. Legal, muito bom, mas assim, nem se compara com o que era o auge da TV, né? Quando você promove um show igual quando você promoveu o Raw Netflix aí, se fosse na TV, na estreia de algum canal com o mesmo card, meu amigo, era 3 milhões pra cima, né? Então assim, você percebe que depois da pandemia teve esse problema, né? E são shows que desde aquela época eu falava, cara, se você não assistir, não vai fazer muita diferença. Hoje em dia, os lutadores se tornaram muito premiums.
Então tem lutador que só vai lutar em pay-per-view. Tem lutador que só vai lutar em pay-per-view e pay-per-view grande. E tem lutador que vai lutar uma vez no mês só. Sabe? Vai lutar em um show semanal ali, né? Então ficou cada vez mais exclusivo os caras mais interessantes. Então os shows semanais ficaram meio que inúteis, sabe? A gente era da época que o John Cena lutava em todo show semanal, lembra? Todo show semanal ele fechava, ou lutando com alguém, ou era tag junto com alguém. Então o principal nome da empresa tava lá trabalhando. Hoje em dia não, hoje em dia é muito mais segmento, promo repetida, né? Aí tem show que o cara nem aparece, ou uma entrevista no backstage, aí ou um combate de tags, ou então uma briga ali, e aí a luta só no pay-per-view mesmo, assim, sabe? Então se tornou inútil. Se acompanhar pelas redes sociais ali, as postagens da WWE, e hoje que a gente vive na era dos rios. Quando eu falo rios, eu não tô falando rios dos vilões, não, eu tô falando do rios com R, né? R-E-E-L-S. Os vídeos do Instagram em formato tiktokizado. Hoje em dia a WWE só posta isso. Ela não posta nem mais as imagens. Então, só nesses rios aí as pessoas já conseguem resumir o que aconteceu nos segmentos. No próprio canal do YouTube da WWE, ela posta os highlightzinhos ali dos momentos. A pessoa vai gastar, no máximo do máximo, se ela quiser realmente ficar muito informada, 20 minutos para se inteirar do que aconteceu num show de 2 horas e meia a 3 horas. Ela vai gastar 20 minutos ali para se resumir. E pronto, assim. Não vai ter uma luta épica no Rock. Nossa, como eu perdi essa luta. Não vai ter. Nem no SmackDown. Só no pay-per-view. Aí o pay-per-view você vê. O pay-per-view a pessoa tem tempo. É geralmente um sábado ou um domingo. Ela tá em casa à noite e tal. Ela consegue assistir ali e aí pronto. Isso desde a era Vince. Os últimos anos do Vince foram terríveis também. Que as pessoas precisam entender isso, né? Não é porque há críticas ao Triple H que o Vince está isentado, que o Vince tem que voltar. Ai, meu Deus. O que é mostrado muitas vezes é o quê? Quando acontecia alguma cagada nos tempos do Vince, a manchete era sempre detonando o Vince. Quando acontece coisa assim na era Triple H, você não vê a mesma crítica. E aí quando é apontado isso, essa hipocrisia, as pessoas acham que estamos pedindo o Vince de volta. Não, não é isso. Estamos apontando uma hipocrisia, mas eu não quero o Vince de volta na WWE, não é esse o ponto, né? Acho que já não estava dando mais, né? Independente dos crimes lá envolvendo o Vince ou não. Não é nem por isso que eu não estou dizendo que o Vince tem que ficar fora. Eu estou dizendo pela a falta de capacidade dele de evoluir nas histórias. Acho que ele fez o máximo que dava já, né? Se ficar muito tempo trabalhando com algo, você começa a ficar meio biruta também. Começa a se perder nas ideias, né? Não adianta, né? Tem que mudar de ramo. Agora, dito tudo isso, muita gente pergunta, mas em relação ao Elite, o que você parou de falar de All Elite? Não é que eu parei de falar, né? Na verdade, se vocês verem, eu tô preparando o território para aposentadoria, então normalmente você vai ver vídeos de Raw e SmackDown, que é mais ou menos o que eu devo fazer quando eu aposentar, que é falar de um Raw, um SmackDown ali específico e provavelmente os pay-per-views, né? Então vai ser uma aposentadoria que não é que eu vou abandonar o canal, mas vocês vão me ver cada vez menos aparecendo aqui, né? Então eu já tô meio que preparando esse território nesse último ano para vocês irem acostumando como deve ser, né? E vídeos do All Elite, eles nunca deram muita visualização nos tempos ágeis, nos tempos atuais, né? O que na verdade eu quero falar a respeito da All Elite é o quanto que IWC de modo geral ela é corruptível, né? Por quê? Hoje as páginas, né, os influenciadores, eles só tiram o seu tempo para falar a respeito da All Elite quando normalmente é para falar que alguém vai sair de lá. Olha, está saindo da All Elite, será que não caberia na WWE? Ou para falar de algum problema que teve. Olha, o Tony Khan brigou com alguém. Olha, fulano está insatisfeito. Olha, eu acho que alguém deu uma indireta pro Tony Khan. Olha, tal luta foi criticada por fãs. Então quando você só noticia as coisas negativas, dá a entender que a All Elite, meu Deus do céu, é um lixo. Então, você abre páginas gringas, cara, você tava tendo ano passado um monte de luta na All Elite. Muito boa, luta épica, luta extremamente bem avaliada. Daquelas que, obviamente, vai chegar alguém
fã de WWE pra dizer que não é nada demais, é só Spot Fest. Foi boa, mas não foi tudo isso. Essa avaliação foi exagerada. Coisas do gênero. E que provavelmente, se fosse na WWE essa luta, não teria debate, não teria discussão, estaria cravado. Não, a melhor luta do ano. Melhor luta do ano, acabou. É igual Punk e Drew. Se rola Punk e Drew na All Elite com Moxley versus Adam Page, foi boba, não foi tudo isso? Apelativa, né? Toda hora tem sangue, né? Que fazem isso pra chamar atenção. Na WWE, meu amigo, mas na hora é a luta do ano, na hora, né? Agora, seguindo a linha de raciocínio, beleza, vive acontecendo isso. Aí o Chris Jericho, lá no show mais irrelevante da All Elite, fazendo uma luta aleatória lá com o Dex. A luta vai mal, tem lá um bot no final, os dois acabam indo numa lerdeza terrível. E aí o que as páginas gringas fazem lá? Eu não vi página brasileira fazendo isso, tá? Pode até que tenha feito também. Colocam o trecho do bot e a legenda lá no vídeo, né? Esse é o excelente wrestling da All Elite. Eles pegam uma exceção e colocam como se fosse a regra. Então assim, tem lá 50 lutas, 49 boas. Dessas 49 boas, teve 15 excelentes. A gente pega uma que foi horrível e joga. Essa é interessante a gente espalhar pra internet. Então, é como se eu fosse a WWE e eu pegasse a pior coisa que tá acontecendo e jogasse e só falasse dela, sabe? Nossa, isso aqui é WWE? Olha. Então, é ou não é desonestidade? É desonestidade. Os problemas que tem na All Elite, principalmente os que envolvem Tony Khan, são coisas que sempre tiveram. Cara, eu batia no Tony Khan quando era modinha ficar babando ele. Porque o Tony Khan ele está reacendendo o Pro Wrestling. O Tony Khan está sendo muito melhor que Vince e Triple H. Que o Tony Khan ele está vingando a WCW. Está respeitando as lendas da WCW, coisa que a WWE nunca fez. Porque o Tony Khan está modernizando. Porque o Tony Khan é atualizado, não sei o que. E eu falo, cara, esse cara é um problema, esse cara é arrogante, esse cara, ele, como chefe de empresa, ele não devia ficar provocando a WWE igual ele faz, isso aí não é postura, e tal, e tal, e tal. Cara, só foi o Punk sair da All Elite, de repente, todos esses problemas que já existiam na All Elite envolvendo o Tony Khan, lutador insatisfeito, roster inchado, né? Títulos em excesso. Audiência que, mesmo com o Punk, porque quando contrataram o Punk, vocês lembram disso? Acharam que não, agora vai ser alavancada por 1 milhão de telespectadores. Não foi. Caiu, foi caindo. Audiência decepcionante. Isso já existia já, mas só depois que o Punk saiu da All Elite, que de repente as páginas de wrestling em geral acharam interessante falar desses problemas da All Elite. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é, parece que começou ontem esses problemas. Parece que tipo, foi um efeito borboleta, né? Lá, tá vendo? Saiu, começou. Não, já existia já esses problemas. Só que só agora virou moda falar mal do Tony Khan, né? Só agora agora é socialmente aceito. Então eu acho isso muito chato, cara. Muito ridículo, muito desonesto. Esse tribalismo que fazem, né? E os bobões que seguem as páginas em geral, eles não sabem filtrar e vão caindo, né? Se você perguntar pra alguém, a pessoa acha realmente que... se você perguntasse em 2021, ou 20, ou 22 ali mais ou menos, que a WWE poderia falir, cara, vocês lembram? Eu tive que fazer vídeos na época falando, gente, a WWE não vai falir, gente. Não tem como, vocês já viram a receita? Eu tive um vídeo que eu fiz falando por que a WWE não vai falir, dando motivos ali, diversos, porque que seria muito difícil chegar ao ponto de falência. E os caras, eles realmente achavam que estava chegando à falência. Eles caíam mesmo nessa narrativa. Hoje acontece isso com a Elite. Se você perguntar pra essa manada, os caras, não, realmente, a Elite pode falir amanhã, vai acabar, vai fechar as portas. Não, tá na cara, acabou já, é crise. É impressionante a manipulação que os caras sofrem por causa desse ambiente WC. E ao perceber isso, cara, com o passar do tempo, eu vejo que não tem muita solução não, cara. Eu vejo assim, eu sou grato ao tempo que eu fiquei aqui na IWC e pude contribuir e tal. Bacana, mas assim,
O Pro Wrestling atual, ele não é algo que me empolga como já empolgou no passado. E a comunidade dele não é algo que eu queira mais fazer muita parte, sabe? Assim, então, os motivos da aposentadoria são diversos também. Eu acho assim, tá chegando uma nova geração e que talvez seja melhor para as duas partes, tanto para o público atual como para eles em si, que talvez gostem desse momento. Então, tá acessível, tem bastante gente vendo, dá um engajamento legal e pá, vamos aproveitar. Não, era pra eu ganhar muito dinheiro nessa fase aqui. Mas isso seria muito mentiroso da minha parte, né? Eu não consigo, assim, ter esse envolvimento, né? Então, é isso que eu vejo hoje. Os reinados, Ezo. Fala aí do Cody Rhodes. Cara, o que eu tenho pra falar do Cody Rhodes é o que eu já falei já outras vezes. O Cody Rhodes, ele era um jobber que, de repente, conseguiu uma carreira grande no mid-card. Aí depois voltou a ser jobber, Stardust, saiu da WWE. Não é que ele saiu da WWE, ele virou um multicampeão, um cara com um currículo invejável. Por exemplo, AJ Styles, que já era grande fora da WWE, currículo no Japão, na TNA. Não é que ele virou um Kenny Omega. Não, ele foi um cara normal fora da WWE, que obviamente demonstrou muito mais talento lá fora e que teve um papel forte administrativo na All Elite. Não é que ele foi um vencedor na All Elite, ele teve um papel administrativo. Quando ele volta para a WWE, ele volta com status de lenda. E ele não era lenda quando ele estava na WWE. Ele foi importante no midcard. Na fase que ele saiu como jobber. E fora da WWE, ele não se tornou uma lenda também. Ele não se tornou um cara gigantesco assim, ao ponto de, ao chegar na WWE, ele ganha esse status. Aí alguns vão dizer do Drew. Cara, o Drew, ele volta pra WWE, passa um ano na NXT e demora pra ele pegar o time da NXT, né? E perde rápido também. E depois, no ano seguinte, main roster. Aí sim dão a oportunidade dele, em 2020, de ganhar o Royal Rumble e fazer o investimento dele. O Cody Rhodes foi imediato. Ele já chegou em WrestleMania. Ele ganha 3 lutas de Seth Rollins e mais uma de tag ali, se não estiver enganado, alguma coisa comigo. Assim, deve ter feito 5 lutas ali no primeiro ano dele. Lesiona, inclusive ganha do Rollins lesionado numa dessas lutas que ele ganha. E no ano seguinte, por causa disso, já está condicionado a ganhar o Royal Rumble match e bater de frente com o Roman Reigns. Assim, esse foi um dos maiores exageros que eu já vi na história. E aí é que tá. Não estou dizendo que o cara não seja talentoso, o cara não seja bom. Ele é. Mas você vê o quão desbalanceado que foi. E o pior de tudo, com o público comprando isso. Não é a WWE querendo jogar a goela abaixo, igual foi com o Roman Reigns lá do Velho Testamento. Não, é a WWE jogando o que o público tava pedindo. Aí o cara vai lá ganhando Lesnar, com o braço quebrado mesmo. Mas teve outros caras que já venceram já lutas lesionadas. Já teve, eram lendas. O Orton e o Cena, os dois lá contra o Raw inteiro, eram lendas. Era o Orton Prime e o John Cena já lenda. E eles ganharam por desqualificação. A maioria que eles fizeram pin ali era jobber, sabe? Então as coisas são forçadas, cara. São forçadas, assim. E aí, tinha tanto o aval do público que no ano seguinte eles preteriram Cody Rhodes do que The Rock. Ficaram contra a WWE por não querer o Cody Rhodes ali. Então depois que isso acontece, o que vem depois disso pra mim, dane-se assim. Sabe, o reinado dele não tá lá grande coisa. Cara, o pior já aconteceu. Você tá entendendo? O pior já aconteceu. Então hoje... Hoje o que o Cody Rhodes faz aí com o título mundial, as promos dele, pra mim isso aí tá longe de ser a pior coisa, sabe? O pior já foi feito, né? Então, sim, não sei, ele vai varar mais uma WrestleMania? Depende muito do adversário que ele for ter. Ele vai ser o último cara a enfrentar o John Cena numa WrestleMania? Será que vai ser isso? O John Cena vai passar o bastão pra ele? Eu não duvido também, né? Que mais? Roman Reigns atual. O Roman, personagem dele de 2020 pra frente, funcionava com um título, né? Ele sem título é meio estranho. Mas é que a gente acabou de ver também isso acontecendo, né? Ele voltou, rivalizou só com o Solo Sikoa e agora a feud finalmente acabou.
né? A gente precisa ver como que ele vai funcionar agora. Mas ele já tá indo atrás de um título mundial de novo, já. Vai disputar o Royal Rumble. O Punk. O Punk, cara, uma coisa que irrita é que os caras toda hora fazem o mesmo tipo de rivalidade contra o Punk, né? Na All Elite os caras usavam os mesmos argumentos com o Punk que depois o Drew veio a usar com o Punk, que a Rollins usa contra o Punk, que o Roman, eu não sei se o Roman vai usar também o mesmo contra o Punk quando eles forem rivalizar, mas é possível que use. Então começa a enjoar também, sabe? É legal as duas primeiras vezes, mas a gente já entendeu já quem que é o Punk. A galera que gosta do Punk não vai deixar de gostar do Punk, a galera que não gosta do Punk não vai começar a gostar do Punk, sabe? As lutas, com estipulação, com tempo, com o adversário correto, dá pra tirar boas lutas ainda. É o que eu falo, o cara que ele tá tão desanimado com o WWE hoje e por conta disso ele se apega ao Punk, eu não julgo não, cara. Assim como teve aí a fase mais recente que eu não tava gostando do que tava acontecendo, mas tinha o Edge, então eu me agarrava ao Edge pela nostalgia ali e falava, cara, é o que me anima a ver, né? Que mais aí que vocês querem falar? Divisão feminina. A divisão feminina decaiu muito, né? A gente tava numa fase de crescentes ali, ano atrás de ano. Chegava uma nova, fazia luta épica e tal. Depois daquele combate, o Rhea Ripley e Charlotte da WrestleMania 39, cara. Dali pra frente, nossa, mas as lutas, elas não tiveram níveis tão altos como já tiveram no passado. Tiveram boas lutas, tá? Lutas animadas. E normalmente lutas envolvendo Bianca, que sofre um hate incrível. Sai um rumor aí que vai ter Rhea e Bianca na WrestleMania, que eu acho muito sem pé nem cabeça, mas não duvido não. Pronto, de repente os bots da Rhea Ripley ativaram. Bianca de novo não, só tem Bianca nessa empresa. Cara, os defeitos que a Bianca tem, a Rhea tem. As qualidades que a Bianca tem, a Rhea não tem. Mas é impressionante, quando a Bianca faz é problema, quando a Rhea faz, essa Rhea aí, né, tem que ver isso aí, né. É impressionante. Então virou uma coisa muito tosca. Misturou, eu diria, fãs com a personalidade da Nikki Bella misturados com fãs da personalidade da Sasha Banks. E aí hoje virou isso, né? A IWC de fãs de aí do wrestling feminino, com exceção, claro, da galera mais raiz aí. A galera que aguarda pela Charlotte, a galera que gosta da Io Sky, Kairi Sane, Asuka, né? Que dessas aí também, quem se salvou ultimamente foi a Io Sky e olhe lá, né? Io Sky, óbvio, não vai ser campeã todo ano pra sempre, mas assim, as demais, a Kairi Sane virou totalmente tags, né? Tiraram qualquer tipo de status dela de poder ser campeã de algo maior. A Asuka também, que era a imperatriz invicta do passado, ninguém olha mais ela dessa forma. Eu não vou nem falar da Dakota Kai, porque a Dakota Kai, coitada, nunca ganha nada mesmo. Mas assim, decaiu. Eu gosto da Liv Morgan, mas eu sei que quanto a Liv Morgan é inferior a várias outras. Eu gosto da Rhea, quer dizer, não gosto da Rhea Ripley, perdão, mas eu sei que ela é melhor em ringue que a Liv Morgan, isso eu nunca discuti. Agora, por saber da qualidade da Rhea Ripley, eu cobro sempre o dobro, sabe? Cadê? A Bianca era criticada por menos, a Charlotte era criticada por menos, a Becky. Eu não gosto da Becky, mas eu sinto saudades da Becky quando eu vejo Rhea Ripley, cara. É maluco isso. E é meio ruim porque toda vez que eu critico algo, chega outra coisa pior depois. Então, você imagina o que virá depois de Rhea Ripley, né? O que tá vindo da NXT que vai nos desanimar. Falando em NXT também, só pra dar um pitaco, não gosto de ninguém dessa nova geração. O Carmelo eu acho mais ou menos. O Broom Breaker aí, que os caras botam hype e tal. Cara, também não é algo que me empolgue o Broom Breaker. Eu acho ele bom lutador, tá? Tem potencial, jovem, vai crescer muito ainda. Mas longe de ser aquela safra que chegava da NXT, botava um hype enorme e a gente falava, nossa, caramba, tá chegando esse cara. Pô, até caras mais limitados, tipo Bob Roode, assim, quando chegou, parecia que tava vindo um deus dos deuses ali, né? Hoje em dia não tem a mesma aura, cara. Não tem, esquece. Então, assim, quem que vai empolgar esse ano aí, você? Tem que ter alguma reviravolta, né? Tem que ter uma heel turn aí, talvez um Sami Zayn, pra ter algo diferente pra gente acompanhar. Vai ter um golpe na Bloodline de novo, mas aí também chega de Bloodline, né? Vamos pra cima, gente. O Cody Rhodes vai virar heel? Eu duvido. Sei lá, o Seth Rollins vai formar uma nova stable. Ele, Drew, Kevin Owens, os Revoltados Online.
Enfim, mas fica aqui as minhas reflexões de modo geral. Comentem o que vocês acham. Um abraço, até a próxima e fui.